Minha esposa foi, a Bíblia ficou. Acho que tem um problema com o pastor é esse, né? Se a esposa sai, o pastor perde até o rumo de casa. Isso mesmo. Graça e paz, igreja. Amém. Vocês estão bem? Lá na igreja tem uma irmã que ela fala, graça e paz, vocês estão bem? Aí ela fala que a igreja tem que falar, sempre bem. Aí a gente, vocês estão bem? Sempre bem. Aí em todo lugar que eu vou, vocês estão bem? Daí? Sempre bem. Porque com Cristo a gente sempre está bem, né? Acho que é assim que a gente tem que levar a vida, na presença do Senhor, se alegrando. Eu confesso que é uma honra, mas é um tremor muito grande estar aqui à frente, sabe? Que eu fiquei pensando quando eu queria vir aqui já para apresentar o meu filho para o Bispo Robson, pastora Nájila, tudo. E sempre que eu me lembro da igreja aqui, lembro dele, eu me lembro da palavra honra, né? Eu acho que vir aqui hoje é um ato de honra. Eu gostaria de honrá-los, né? Dizer que eu sou um missionário que o Senhor enviou, né? Isso é um fato, é muito verdade. E eu louvo a Deus por isso. Porque a gente para pensar, às vezes, né? Eu fico olhando assim. Eu me lembro até hoje, no dia, eu bem nesse cantinho conversando com o pastor Robson, torcendo para ele falar para eu não ir. Aí o bispo, ele chegou e falou assim, não, eu não vejo outra forma a não ser de você ir. Eu te envio e tudo. Aí meu olho encheu de lágrimas e eu fui. Com o olho cheio de lágrimas, mas entendendo que Deus tinha um propósito nisso. Hoje eu vim compartilhar uma mensagem com os irmãos. Quase que eu não compartilho por conta de algumas questões. E eu gostaria que os irmãos me acompanhassem na leitura do Evangelho de Marcos, no capítulo de número 4. Capítulo 4, a partir do versículo 35. Tem um pessoal aí, né? Glória a Deus. Vocês vão cantar para mim, visitantes. Amém? Marcos 4, a partir do 35, diz: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: Passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que padeçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhe disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? O que eu venho trazer hoje não é segredo para ninguém. Acredito que todos já conheçam essa passagem, acredito que todos já tenham pelo menos folhado ou lido ou ouvido algo sobre essa mensagem. Mas eu fiquei pensando e observando os louvores, as canções, e as canções elas estavam sendo direcionadas para esse caminho, né?
falando de um Deus que acalma a tempestade, que aquieta o vento. A primeira música também fala de um Deus que tem o poder de todas as coisas. Eu só não sei, eu só não vou arriscar a letra, porque pode ser que eu erre. Mas é interessante quando nós olhamos essa passagem bíblica, e nós vemos esses homens assustados com algo que estava acontecendo, mesmo sabendo que Jesus estava dentro do barco. A verdade é que, dentre esses homens, haviam alguns que eram pescadores. Nós temos ali Pedro, nós temos o seu irmão também, que eram pescadores, e que já eram familiarizados ali naquele ambiente. Essa história, ela acontece no Mar da Galileia, e no Mar da Galileia existem algumas coisas que são interessantes, e eu deixei aqui anotado que o Mar da Galileia, a princípio ele é um lago de água doces, né? Mas ele tem de comprimento 19 quilômetros, por largura de 13 quilômetros, então assim, não é nem uma lagoa do Taquaral, não é à toa que ele é chamado de mar, porque ele é muito grande. Mas uma coisa interessante também é que ele não é somente grande e largo, comprido, ele não é somente isso, mas ele tem aproximadamente 43 metros de profundidade. Então assim, é grande, é distante, é profundo. E uma das coisas interessantes é que ele era banhado ou alimentado pelo Rio Jordão. E o Rio Jordão, ele vem de lá do Monte Hermon. E o Monte Hermon também ele é conhecido como a Montanha Branca, porque no seu pico existe neve. E em determinado momento, período, estação, aquela neve ela derrete, ela desce, ela corre e ela alimenta aquele mesmo rio. Mas uma coisa interessante que acontece é que dessa montanha vem uma frente fria, e essa montanha ela é rodeada por desertos, e do deserto vem uma frente quente, e aí é onde elas se colapsam, elas se condensam, e pode ser que seja isso que esteja acontecendo nesse momento. Há ali uma tempestade, e essa tempestade ela cai, e ela cai enquanto aqueles homens estão caminhando ou indo rumo ao que Jesus havia dito para eles poderem fazer. Sobreveio de repente, de forma inesperada, uma tempestade. E aí eu fico pensando, o que fazer quando do Hermon, que o salmista ele poetiza de forma tão maravilhosa, dizendo que ó quão bom a comunhão, e ele começa a falar que é como a água de Hermon, é como o orvalho de Hermon que vai descendo. O que fazer quando aquilo que nós olhamos e achamos que parece ser tão poético, tão bom? O que a gente faz quando do Hermon vem a tempestade? O que fazer quando a gente lidar de frente com uma tempestade inesperada e trilhando um caminho que a gente sabia que era para a gente estar trilhando? Porque existe uma diferença entre passar por tempestades, porque passar por tempestades no sentido ou no caminho daquilo que Deus está nos guiando a passar, ou entrar numa tempestade porque simplesmente quis, ou porque simplesmente se rebelou e não quis ouvir a vontade de Deus e foi. Mas aqui nós vemos homens que estavam na vontade de Deus, estavam debaixo da vontade de Deus, eles estavam ali e de repente eles olham para frente, eles veem quilômetros eles veem quilômetros de tempestade. Eles olham para o lado e os ventos sopram de todos os lados. Eles olham para cima, trovão, chuva, nuvens escuras e densas. E aí eles olham para baixo e eles veem um abismo de mais de 40 metros de profundidade. E tudo aquilo porque eles estão de acordo com a vontade de Deus. Sabe o que me chama a atenção? É que nem sempre a vontade de Deus ela vai nos levar por caminhos que são caminhos tranquilos. A gente vai passar por tempestades.
A Bíblia, ela nos diz, né, lá no Salmo 23, que Ele nos guia por pastos verdejantes, mas ela também fala que ainda que nós passemos pelo vale da sombra e da morte, andar com Jesus significa passar muitas das vezes por tempestades. Andar com Jesus significa muitas das vezes cantar um louvor que nem a gente cantou aqui, com lágrimas nos olhos, porque a realidade é completamente o contrário, mas você tem que crer. E aí a gente tem que pontuar algumas coisas aqui. A primeira coisa que eu gostaria de pontuar nessa passagem é que nós devemos nos lembrar do que Jesus falou. Como que a passagem começa? Como que a história começa? A história, ela começa com Jesus no capítulo 30, no versículo 35, dizendo: passemos para o outro lado da margem. Pode ser que depois de alguns quilômetros, aquela leve brisa, ela começou a ficar um pouco mais pesada, né? Pode ser que depois de alguns quilômetros afora, aquele ventinho que até então era um ventinho tão gostoso, se tornou um ventinho que começou a te incomodar e te dar um frio na barriga, porque ele está te jogando de um lado e para o outro. Pode ser que Pedro e os outros que eram familiarizados com o mar, ali naquele momento eles viram o mar se movimentando, eles viram o mar ficando inquietos, mas eles pensando assim, um dia já aconteceu isso, hoje nós já passamos por isso, a gente sabe como lidar, e aí eles vão levando, mas só que de repente a situação, ela começa a fugir do controle. E quando a situação foge do controle, aí não tem pescador expert, profissional, não tem. Aí não tem aquele que sabe de todas as coisas, aí não tem tudo. Naquele momento ali eles só tinham que clamar alguma coisa. Pode ser que Mateus ali, que só sabia de números, olhou para Pedro e falou: Pedro, o que a gente vai fazer? Aí Pedro olhou para o outro e falou: eu não sei o que nós vamos fazer. Aí olhou: o que nós vamos fazer? Eu não sei o que nós. Aí ficou aquele negócio lá no meio do barco, lá um procurando, tentando saber o que vai acontecer, o que vai fazer. E aí de repente, não sei, dá um estalo e falou: opa, tem um negócio diferente nesse barco aqui. Quem que está no barco? Jesus está no barco. Sabe o que é interessante? É que às vezes a gente está tão ansioso e tão preocupado com a tempestade que a gente se esquece que Jesus está no barco. A gente está preocupado com a situação. Está difícil, né? Mas Jesus está no barco. A gente tem que lembrar que Jesus, ele continua ali. E a gente tem que lembrar, além disso, daquilo que ele disse. E o que ele disse? Passemos para o outro. Passemos para o outro lado. Jesus, ele falou assim: vamos tentar passar para o outro lado? Não. Ele falou: vamos ver se a gente consegue passar? Não. A Bíblia diz que Jesus, ele falou: passemos para o outro lado, ou seja, entendo que aqui Jesus está ordenando, ele está falando assim: a gente vai passar para o outro lado. Se Jesus falou que a gente vai passar para o outro lado, pode vir o vento que for, nós vai passar para o outro lado. Não tem nada contra a palavra, não tem como ir contra a palavra de Jesus. Aí a gente cantou, né? O inimigo tenta laços, embaraços e tudo, não sei o que. Satanás se levanta, o vento se levanta, o vento sopra, a tempestade levanta, aí vem raio, vem trovão, aí ele ruge que nem leão e não sei o que. Mas só que existe uma ordenança. E qual a ordenança? Passemos para o outro lado. E é quem que falou? Jesus. Foi Jesus que falou. Não foi Pedro falando: vamos passar para o outro lado. Não foi Pedro. Foi Jesus. E eu fico pensando: quem é doido de ir contra a palavra daquele que criou todas as coisas? Quem somos nós para desacreditar
na ordenança e na palavra que Ele nos deu no começo da caminhada. A verdade é que a Bíblia diz que os ventos eram contrários, né? Os ventos, eles sopram e eles tentam não parar, mas eles tentam levar para trás, eles tentam fazer com que a gente se desvie do propósito. A gente precisa estar debaixo dessa palavra. Para além de tudo, a gente precisa acreditar nessa palavra. Pode soar até clichê, né? Mas não é clichê. Eu não sei o que você está passando. Não sei quais são os seus ventos, suas tempestades. Não sei. Eu não sei se o vento ele é muito forte. Eu não sei se é um deserto. Eu não sei se é um vale. Eu não sei se é na sua família. Não sei se o vento está sofrendo forte ali com o casamento, com o filho que está dando trabalho. Eu não sei se é no serviço. Eu não sei aonde está soprando, mas eu sei de algo aqui. Eu sei que existe um Deus que no começo da caminhada, antes de você entrar no barco, Ele entrou no barco e Ele olhou para você e falou assim: meu filho, minha filha, a gente vai passar isso. A gente vai. Você não está sozinho, você não está sozinha. Existe um Deus nesse barco. Existe Deus nesse barco. Versículo 36 diz que existiam alguns barcos ali que seguiam, né? E aí eu fico pensando, tá todo mundo no mesmo mar, mas nem todo mundo está no mesmo barco. Eles podem até seguir o barco, mas o barco que prevalece de fato é aquele barco que tem Jesus. Eu não sei qual que foi o fim desses barcos, eu não sei o que aconteceu, eu não sei qual era a garantia que eles tinham, mas eu sei que no barco onde estavam os discípulos havia a garantia da palavra daquele que disse que iria chegar até o fim. O que a palavra diz? Que Filipenses capítulo 1, versículo 6 diz que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminá-la. Ele não entrega algo pela metade, ou ele não desiste de algo, ele não para enquanto aquilo não se cumprir, ele não desiste enquanto ele não entregar de fato. Se Jesus ele promete algo, ele não vai parar no meio, ele vai até o fim, ele não desiste. Aí a gente vê Jeremias falando que ele não é homem para mentir, ele não é filho do homem para se arrepender, e se ele falou, ele faz. É esse Jesus que está no barco. É esse Jesus que está ali, ó, com a cabeça do travesseiro, sabe? Descansando. E é interessante porque a situação tira o nosso sono, mas Jesus, ele continua sendo Deus. Não muda para Jesus. Para Jesus um vento, uma tempestade, Ele é Deus. Mas aí a gente caminha um pouquinho. E para além de se lembrar do que Jesus falou, a gente tem que se lembrar de quem está no barco. Lembre-se que Ele falou, mas lembre-se que Ele também está no barco. Não haja como se você estivesse sozinho. A viagem ela começou tranquila. Os discípulos eles foram passando de boa, tranquilo, tal. E aí a situação começa a ficar difícil, começa a ficar complicada. E sabe o que é mais interessante? Eu não sei se com vocês acontece isso, mas já aconteceu muitas vezes, né? Já aconteceu de alguém chegar, aconteceu uma situação muito complicada, muito difícil. Aí quando a situação está difícil mesmo, aí fala, e o que aconteceu, fulano? Aí a pessoa olha e fala assim, agora é só Deus. Está na mão de Deus. Você já percebeu isso? Que a gente só entrega na mão de Deus quando já descambou tudo. Por que a gente não entrega na mão de Deus antes? Por que já não é na mão de Deus no começo de tudo? Aí fica, né?
Enquanto eu remo de um lado, eu jogo do outro, eu vaso, e eu jogo água, eu tiro, eu não sei o que. Aí quando eu vejo que a água já está no pescoço, que não sei o que, agora está na mão de Deus. Coloca na mão de Deus antes. Se você colocar na mão de Deus antes, você vai evitar muita fadiga, você vai evitar muito trabalho. Coloca na mão de Deus antes. A gente tem que se lembrar que Jesus, Ele está no barco. E quando Jesus está no barco, Ele não vai deixar que a situação continue do jeito que está. Existem tempestades que são incontroláveis, né, para a gente. A gente não tem controle de tudo. Existem situações que fogem das nossas capacidades. Existem situações que, de fato, é só Jesus. Eu fico pensando quão triste é aquele que não tem Jesus. Quão triste é aquele que não tem a Jesus numa situação complicada e difícil. Bispo, uma das coisas mais complicadas que aconteceram comigo foi o meu primeiro culto fúnebre. Estava em casa, eu estava indo para o serviço, inclusive, mas aconteceu uma situação e me chamaram para fazer um culto. Eu cheguei no lugar, era um jovem de 18 anos de idade. E aquele jovem de 18 anos de idade, ele havia sido assassinado pela polícia. A mãe não sabia o que fazer, estava completamente perdida. E quando eu cheguei naquela sala e eu parei, e o pessoal falou assim: o pastor vai dar uma palavra. Eu parei, eu levantei minha cabeça, eu vi cerca de 30, 40 jovens, de 18, 19 anos, 20, todos olhando para mim com os olhos cheios de lágrimas, esperando alguma coisa. E aí naquele momento me deu um aperto no coração, e eu fico pensando, como é triste um barco sem Jesus. Como é triste as pessoas olharem no meio de uma tempestade, de uma situação como essa, e não enxergarem a Cristo. Por isso que nós não devemos esquecer nunca de quem está no barco. Não esqueça de Jesus. Jesus, ele tem que ser a prioridade nas nossas vidas a todo momento, e ainda mais no meio das dificuldades e adversidades. Ele tem que ser a prioridade, ele tem que ser o centro de tudo. A gente tem que buscar a Cristo enquanto é tempo, enquanto o barco ainda está com água, mas ele está flutuando ainda. Busca a Cristo, se entrega a Ele, entenda que Ele está no barco. E aí eu fico pensando também que, se as tempestades às vezes elas são incontroláveis, as tempestades também nos ensinam. A gente precisa aprender. Não foi igual Mateus 4, onde o Espírito guiou Jesus ao deserto, né? E ele foi tentado por Satanás ali durante 40 dias e 40 noites. E aqui nós vemos Jesus pegando os seus discípulos e indo com eles à tempestade também. Existe uma certa didática na tempestade quando Jesus nos coloca nela. Existem coisas que nós precisamos aprender enquanto estamos passando pela tempestade. A gente tem que aprender de alguma forma. Jesus, ele está tentando trabalhar, ele está tentando passar alguma coisa para a gente no meio da tempestade. Jesus aqui, ele tenta passar, ou ele passa de uma forma prática, todas as lições que eram passadas de formas teóricas para os seus discípulos. Vai parecer estranho, mas foi Jesus quem levou os discípulos ao olho da tempestade. Às vezes é Deus quem nos leva para a tempestade. Às vezes é Deus quem permite que a gente vá
para o meio da tempestade. E isso é didático, isso é para crescimento, isso é para amadurecimento. Isso daí faz parte de um propósito, de um projeto de Deus na sua vida. É Deus quem te guia, é Deus quem te conduz. E às vezes a gente passa e está difícil, mas nós temos que entender que é Deus quem está no controle. O vento pode vir, a tempestade pode vir, mas Deus continua sendo Deus. Ele jamais desceu do seu trono, Ele jamais saiu de cima, Ele jamais deixou de ser soberano. Ele continua sendo Deus, acima de toda tempestade. Quando nós falamos isso, nós lembramos que Naum, ele diz que Deus, Ele tem os seus pés, nos seus pés as nuvens, e as nuvens são como poeira dos seus pés. Imagina um Deus todo poderoso e tão grande assim. Aí o que pra gente é tempestade, para Ele é poeira. O que pra gente parece o fim, para Ele é um ensino. Jesus olha para aqueles discípulos e diz: homens de pequena fé. Mas por que pequena fé? Quem aqui não se abalaria? Ou quem aqui não correria para a proa do barco e olharia para Jesus e: Jesus, a gente está morrendo, você não vai... Eu acho que não, o primeiro pingo de água eu já estava ali dividindo o travesseiro com Jesus. Mas por que pequena fé? Porque eles não se atentaram, ou eles não creram no que Jesus havia dito no começo. Porque pequena fé, porque a gente se esquece daquilo que Ele diz para nós. Pequena fé porque nos esquecemos da ordenança dEle no meio da tempestade, e nós temos muita facilidade de se esquecer da palavra de Deus no meio da tempestade. A gente tem muita facilidade de se esquecer dos projetos de Deus no meio da tempestade. A gente tem muita facilidade de não ouvir a voz de Deus no meio da tormenta. A gente se esquece dEle. A gente tenta de todas as formas, de todas as maneiras, e a gente se esquece de Jesus, a gente se esquece da palavra dEle. Nós perdemos o foco. Perdemos o foco com o barulho do vento. Nós perdemos o foco com os raios, com a chuva forte. Nós perdemos o foco quando nós olhamos para a tempestade e nós nos desviamos dele. Em uma outra feita ou em uma outra passagem, Jesus ele anda sobre a tempestade e ele tem o seu caminho sobre a tormenta. E naquele momento um dos seus discípulos, Pedro, ele desce e ele vai até o Senhor, mas com o barulho dos ventos, com o movimentar da tempestade, ele se assusta, ele começa a afundar e ele clama ao Senhor pedindo ajuda. A verdade é que ele se assusta porque ele desvia o foco. Ele perde o foco. E quando a gente começa a olhar para a tempestade e não para Jesus, é muito fácil nos afundar, é muito fácil nos perder. Nós temos facilidade em nos esquecer das promessas de Deus no olho da tempestade. E às vezes Deus nos leva aos nossos limites, né? A gente olha e fala: Deus, eu não aguento mais, e de repente a gente vê que aguentamos. Deus, eu não suporto mais, e aí depois a gente olha para trás e vemos que nós suportamos. E aí a gente olha e entende que nós não sabemos nada sobre os nossos limites, e Deus é quem sabe sobre os limites. É Deus quem sabe. Aí a gente acha que a gente vai até aqui, o meu barquinho vai até aqui, mas Deus ele está olhando lá na frente, o barco do outro lado já indo, voltando e fazendo um monte de coisa, e a gente com a nossa visão limitada: Deus, eu não aguento mais, Senhor. Aí fica que nem aqueles: ó céus, ó vida, e se
lamenta e reclama e tudo, mas na verdade Deus, Ele sabe que você aguenta mais. Ele sabe que você pode tudo naquele que te fortalece. Ele sabe que você é mais do que vencedor por intermédio dele na cruz. Ele sabe. E aí a gente acha que é o fim. E de repente Deus age poderosamente. A gente acha que não dá jeito. E Deus, Ele age de forma extraordinária. E aí eu faço uma pergunta, e a pergunta que Jesus fez para os discípulos: por que sois assim tão tímidos? Por que vocês não acreditam naquilo que eu falei? Vamos exercitar a mente um pouquinho aqui? Lembra de uma promessa que Deus te deu? Lembra de algo que Deus falou para você há algum tempo atrás? E aí, o que você tem feito com isso? Tem sido tímido? Ou acredita que vai chegar do outro lado porque Ele falou que você vai chegar do outro lado? Traz à memória isso. Ele fala: por que vocês são tímidos? Por que vocês têm medo? E esse medo aqui não é um medo natural, é um medo por falta de fé mesmo, sabe? Vamos afundar, vamos morrer, Jesus está aqui, mas vamos afundar e vamos morrer com Jesus? Não, não tem como, Jesus está no barco. Eu vou continuar repetindo isso aqui, Jesus, Ele está no barco. Não tem como, Jesus está no barco. E aí eu coloquei aqui 3 coisas, né? Primeira, Jesus, Ele faz a pergunta. Aliás, eles perguntam para Jesus: Senhor, o Senhor não se importa? E essa pergunta é uma pergunta de quem está angustiado. Senhor, o Senhor não se importa com a minha situação? O Senhor não se importa que a gente está afundando? O Senhor não se importa que está difícil para mim? O Senhor não se importa que eu já estou quase padecendo? E a outra pergunta é de Jesus aos discípulos: por que vocês estão com medo? Por que vocês não têm fé? E a terceira pergunta é dos discípulos para os discípulos, depois que Jesus faz tudo o que Ele havia de fazer: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Primeiro a gente questiona Jesus. Depois Jesus, Ele age poderosamente, não porque merecemos, mas porque Ele é soberano e Ele é misericordioso e gracioso. E em terceiro lugar, ficamos maravilhados porque aquilo que parecia impossível para nós acabou de acontecer com apenas uma palavra dele: aquieta-te. Aquieta-te. Jesus, Ele tem todo o poder. Quem é esse? Os discípulos andavam com Ele, não sabiam quem Ele era. Quem é esse? Quem é esse que está aqui dentro do meu barco? Quem é esse que eu reclino a cabeça sobre o colo? Quem é esse que me abraça? Quem é esse que me chamou pelo nome? Quem é esse que eu chamo de Deus e Senhor? Quem é esse que eu chamo de Pai? Quem é esse que eu entreguei a minha vida como único e suficiente Salvador? Quem é esse Jesus que nós servimos? Quem é? Às vezes nós não sabemos quem é Jesus, ou agimos como se não soubéssemos quem Ele é. Jesus, Ele é todo poderoso. Ele estava no barco, e a presença do Senhor no barco deve ser suficiente, porque Ele é o Criador de tudo, de todas as coisas. Ele é o remidor, Ele é o Rei de todo o universo. Foi Ele quem fez tudo. Imagina o Criador de todas as coisas, dos céus e da terra. O salmista diz que Ele chama as estrelas pelo seu nome. A palavra diz que a palavra formou, que Ele com a palavra fez todas as coisas. Imagina esse que
seu barco. Qual que é o temor? Por que está temendo? Por que medo? Medo do quê? Salmo 147, versos 4, já estou partindo para o fim. Cantai ao Senhor com ações de graças, entoai louvores ao som da harpa, ao nosso Deus, que cobre as nuvens dos céus, prepara a chuva para a terra, faz brotar nossos montes as ervas, e dá alimento aos animais e aos filhos dos servos, quem clama. O Senhor é aquele que provê. Grande é o nosso Senhor e Todo-Poderoso. É Ele quem encobre os céus. É Ele quem traz a calmaria. É Ele quem continua no controle. Ele continua sendo Deus. Se você não conhece a esse Deus, gostaria que você fosse lá na proa do seu barco. Sabe o que é interessante? É que a proa é o que dá direção para o barco. É onde a estabilidade do barco e a direção é tudo na proa. E o que me chama a atenção é que Jesus, ele estava descansando na proa. Enquanto a gente está desesperado, o Deus Todo-Poderoso continua no controle. Ele não saiu da proa do barco. O barco não vai afundar. Você não vai parar. Você vai até o fim, em nome de Jesus. E você vai chegar lá do outro lado, porque foi Ele quem mandou. E foi ordenança dEle. E ai de você se achar que não vai chegar, porque você vai. Palavra de Deus. Não depende da minha força, do que eu sei, do que eu faço. Eu posso estudar 50 anos de teologia, que é a vontade de Deus, não é minha. Será que a igreja ficasse de pé? Por favor. Quatro anotações que eu achei interessantes aqui. Primeiro, que a Via Láctea ela tem de 200 a 400 bilhões de estrelas. Existem mais de 1 trilhão de galáxias, mais de 10 sextilhões de estrelas. E o universo ele tem mais de 14 bilhões de anos-luz, aumentando por ano 9,5 trilhões de quilômetros. Fala para eu colocar no papel esses números, eu não sei. Mas eu quero te falar um negócio. Tudo isso na palma da mão de Deus. Olha o tamanho do Deus que você serve, que eu sirvo. O que é esse vento para você pensar em desistir de um Deus tão grande e poderoso assim? O que é essa tempestade para você abandonar e largar a mão do barco? Não abandona, porque o Deus Todo-Poderoso é com você, Ele é contigo. Ser forte, ser corajoso, ser valente, porque Ele quem prometeu, foi Ele quem falou. Não abra mão do seu ministério em nome de Jesus. Não pare de orar.
pela sua família, em nome de Jesus. Não desista porque você caiu 1, 2, 3 vezes. Não desista porque Deus, Ele é soberano e poderoso e Ele vai te dar vitória. Senhor Deus, quero te louvar porque o Senhor continua no barco, Pai. Te agradecer porque o Senhor não perdeu o controle. E te agradecer, Santo Deus, porque o Senhor tem propósito até mesmo na tempestade. Deus, eu clamo ao Senhor para que em nome de Jesus as forças não sejam desfalecidas, mas que todos aqui sejam fortalecidos no Senhor, Pai. Pai, em nome de Jesus Cristo, o Senhor continua no barco, o Senhor está no controle desse barco. Não será um vento, não será tempestade, não será um monte, não será abismos, não será deserto, Santo Deus, Pai, nada que irá nos parar, porque é o Senhor quem nos deu a ordenança de atravessar, Deus. Estamos debaixo de uma promessa, estamos debaixo da sua autoridade, Deus. E o Senhor não entrega nada sem antes ter concluído, sem antes ter feito. Eu te louvo e te agradeço, em nome de Jesus, Deus. Amém. Glória a Deus. Eu agradeço pela oportunidade e gostaria de dizer ao Senhor, Sr. Robson, né, que eu amo o Senhor demais. O Senhor é um pai para mim. E eu agradeço a Deus por essa igreja. Agradeço a Deus porque aqui vocês me deram a oportunidade, né? Eu me lembro que quando eu comecei a vir à igreja, eu sentava no fundo, mais lá em cima. E aí o bispo Robson, ele pregava e ficava eu e meu primo Lucão lá no fundo, prestando atenção. E aí eu saía emburrado e nervoso do culto, porque pra mim eu tinha alguém falando da minha vida pra ele. Porque todo culto ele falava alguma coisa que eu fiz ou que eu estava fazendo que era errado. E aí teve uma vez que eu briguei com algumas primas minhas porque eu falei que elas estavam contando da minha vida para ele. Mas daí depois eu comecei a vir para o culto e eu lembro que uma das palavras que eu ouvi primeiro foi o Isaías 61. E aí eu marquei, eu falei assim, ó, eu te desafiava, né? Eu falei assim, ó, ele começou a ler Isaías 61. Eu vou vir na igreja aqui para ele ler, porque a Bíblia tem tudo isso aqui de livro. Um dia ele vai voltar aqui. Quando ele voltar aqui, ele vai falar a mesma coisa. Se ele falar a mesma coisa, aí significa que tem alguma coisa errada aí, né? Ou estão falando de mim, algum negócio. E eu fui para a igreja esperando, todo dia, vendo para ver se ele repetia a pregação. E aí chegou um dia que ele foi e repetiu Isaías 61. Só que a palavra foi completamente diferente. Ali eu entendi que a palavra renovava e que não era ninguém falando da minha vida para ele, mas era o próprio Deus falando dele através dele na minha vida. Ali eu fui quebrado. E ali eu comecei a entender de fato que era Deus falando através da vida do Senhor. Deus continue abençoando. Em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz que os filhos são como flechas nas mãos do guerreiro. E é bom lançar essas flechas. Vocês vão onde nós não fomos, farão o que nós não fizemos, colherão muitas coisas que nós plantamos e semearão muitas coisas que as flechas que vocês enviarem colherão.
eu te abençoo, abençoo a vida da Caroline, a vida do Benjamin. Obrigado pela palavra dessa noite. Eu acho que o Senhor contou para você sobre a minha vida. Foi o Senhor quem contou. Porque eu sei que as pessoas não têm essa capacidade. O Senhor fala, o Senhor move. Que o Senhor te use como marido, como pai, como pastor, como pai espiritual. Caroline também, mãe espiritual de uma numerosa nação. E que use o Benjamin como uma geração que viu o pai e a mãe fazendo isso. Queridos, o que Deus falou conosco nessa noite é que Ele está no barco. O Senhor está no barco. E não adianta a gente teimar, porque Ele já disse para nós a palavra dessa noite: eu vou te levar para o outro lado. Eu vou te levar para um lado seguro, eu vou te levar para um lado tremendo que eu preparei. Falou muito comigo. E uma coisa que Deus tem falado, Israel, pastor Israel, que pessoas que nós amamos muito voltarão aqui conosco para nós honrarmos essas pessoas. Então, ter você aqui hoje trazendo a palavra e me impactando do jeito que essa palavra impactou, é uma honra muito grande para nós, não é verdade? Mas acima de tudo, a nossa felicidade é ver que o plano de Deus tem se cumprido. Então, a gente não vai parar. A gente não pensa em parar. Mas hoje Deus falou com a gente, tem muito mais. Jesus está no barco. Vai firme. Confirma tudo que nós temos vivido. E eu saio daqui muito mais fortalecido. Eu queria te pedir uma coisa. Feche os seus olhos, coloque a sua mão no coração. Eu vou pedir o pastor Israel para orar por nós. O Senhor entregou a palavra a ele. É uma semente de certeza e força e fé muito grande. Já recebemos a palavra. Israel, ora por nós. Senhor Deus, primeiramente eu quero te agradecer e te louvar, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia ela dura para sempre, Deus. Eu quero te agradecer, Santo Deus, porque o Senhor é quem formou, Santo Deus Pai, é o Senhor, Santo Deus, quem dá estrutura, é o Senhor quem tem levantado e fortalecido essa igreja. Deus, que em nome de Jesus o Senhor continue abençoando a cada irmão aqui, Deus. Cada departamento, Santo Deus Pai, abençoe a liderança. Abençoe as famílias aqui, Santo Deus Pai. Abençoe, Santo Deus, as famílias que também são representadas aqui. Deus, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor venha trazer um tempo, Santo Deus Pai, de bonança, de paz. Que o Senhor venha derramar, Santo Deus Pai, sobre o seu povo, bênçãos sem medida, Santo Deus. Que o Senhor livre, Santo Deus Pai, de toda a fala enganosa, Santo Deus Pai, de toda a língua má, e que o seu nome seja glorificado e engrandecido, Pai. Pai, abençoa em nome de Jesus Cristo a direção. Abençoe, Santo Deus Pai, os ministérios. Abençoe, Santo Deus, as crianças, os adultos, Santo Deus. Abençoe as células, abençoe os grupos, Santo Deus Pai, em nome de Jesus Cristo. Eu quero pedir ao Senhor, Deus, que nesse momento o Senhor aceite, Santo Deus, essa oração como um altar de adoração. Nós levantamos aqui, Santo Deus, um altar de adoração ao Senhor. Que o Senhor venha e que o seu nome seja glorificado, engrandecido aqui, em nome de Jesus, Deus. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Queridos, uma última coisa.
Nós estamos recebendo hoje aqui também uma pessoa que a gente ama demais e que pelo menos eu não vi há muito tempo, a Jéssica. Querida, nós te amamos, viu? Aqui é a sua casa, viu? Não é à toa, né? Hoje, esse dia, o Rai aqui, você também. Igreja, acredite, é um tempo novo. Joel 2:28, a gente está profetizando, as coisas estão acontecendo. Visões e sonhos. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos por tudo. E que bom só nos falar desse jeito hoje que o Senhor está no barco. Nós saímos daqui mais convictos disso. Nós te louvamos e te adoramos. Te agradecemos mais uma vez pela vida do pastor Israel, pela vida da missionária Caroline e pela vida do Benjamin. Abençoe e guarda essa família e usa eles para a honra e glória do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus o Pai e as consolações do Espírito Santo estejam conosco para hoje e sempre, sempre, em nome de Jesus. E a igreja do Senhor diz: vamos aplaudir o Senhor. Aleluia, toda a honra, toda a glória e todo o louvor a Ele, em nome de Jesus. O vento balançou meu barco.